Por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Posso responder por quê? Aqui está o doutor da lei, procurando saber quem que era o próximo para ele poder ajudar, cumprir com a lei e assim poder sentir-se justo. Entenderam? Quem é o meu próximo para eu ajudar? Fala quanto falta para pagar esse negócio aí para liquidar isso logo. Já puxando o talão de cheque. Quanto que falta para pagar isso aí? Aí Jesus contou a historinha que vocês leram. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão dos ladrões. E os ladrões tomaram tudo o que é dele. E o homem estava caído na beira da estrada. Pobre homem. Por que será que aquele homem estava caindo na beira da estrada? De repente eles tinham até adorar em Jerusalém. Tinha boas intenções. Estava voltando da igreja. Tinha acabado de devolver o dízimo dele, a oferta. Tinha voltado para casa feliz porque viu um sermão que mexeu com ele. E os ladrões o pegaram e o deixaram no meio da estrada. Ensanguentado. Aí passa. Quem que é o primeiro que passa na parábola aí? Quem, igreja? Não ouvi ainda quem? Sacerdote. E o sacerdote ajudou aquele homem e o curou, o levou para o hospital. Não é isso não? O sacerdote passou de largo. Por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Vamos fazer perguntas ao texto. Por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Posso responder por quê? Olha para mim aqui, não esqueça nunca mais. O sacerdote não ajudou aquele homem porque ele era fiel à lei de Deus. Ele era fiel a Deus. Não entendi, Rodrigo. Deu um nó aqui agora. O sacerdote pecou porque ele era fiel. Exatamente. Ele era sacerdote. O que a lei de Moisés falava que quando a pessoa estava exercendo como sacerdote, ele tinha que estar sujo, limpo, purificado. E enquanto estivesse purificado, ele não podia ter relação sexual, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia tocar em sangue. Que curioso. Se eu estiver certo, então, Jesus está ensinando com essa história que dá para ser infiel sendo fiel. Viu que paradoxo? Você pode transgredir a lei de Deus cumprindo a lei de Deus. E deu um nó na cabeça daquele doutor, porque lembram, quem é o meu próximo para eu terminar de pagar esse negócio aí já? E Jesus mostrou para ele alguém que, sendo fiel, estava em falta. Não estava amando o seu semelhante. Quem que veio atrás do sacerdote? Quem? Levita. Curioso que... Por que o levita não ajudou? Não era pelo mesmo motivo do sacerdote. O levita não estava oficiando no templo. Ele podia cuidar do homem. E quer uma prova que o levita tentou fazer alguma coisa? Olha aqui o que diz. Veja comigo aqui, olha. Lucas capítulo 10, versículo 31. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo... Não ouvi? Um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. De igual modo, um levita descia por aquele... Não ouvi. Vamos de novo. O sacerdote descia por aquele mesmo caminho. E o levita por aquele mesmo lugar. Por que um diz que fez por aquele caminho, outro aquele lugar? É que no original grego dá a entender o seguinte. O sacerdote, o homem caído à beira da estrada, essa almofada, essa poltrona aqui. O sacerdote, para não se contaminar, fez isso aqui, ó. Nem passou perto. Já o levita chegou perto, olhou, examinou e não fez nada. Por que será que o levita não fez nada? A resposta talvez esteja aqui. Quem for para Israel vai poder ver restos da estrada romana original que ligava Jerusalém a Jericó. Até hoje existem pedaços dessa estrada romana lá. E ali em cima vocês estão vendo restos de uma fortaleza herodiana e acima dela fizeram uma fortaleza bizantina.
E do outro lado da estrada moderna, você tem restos de uma... Antes de entrar nisso, eu quero só dizer uma coisa que chamou atenção. Isso aqui do lado de cá é restos de uma pousada do primeiro século, do período do Segundo Templo. Então, se essa história, que nem toda parábola é história com E, algumas parábolas podem ser baseadas em fatos que aconteceram. Se essa história for uma história que de repente aconteceu de um assalto que Jesus contou, pode ter acontecido por ali. E o que me chamou a atenção é que essa estrada que liga Jerusalém a Jericó, ela quase não tinha, a estrada romana eu digo, quase não tinha curvas, olha lá o desenho. E é uma descida, porque Jericó está abaixo do nível do mar em relação a Jerusalém. Está mais baixo. Então isso dá a entender que quem vem aqui atrás consegue ver o que está acontecendo lá na frente. O levita provavelmente vinha atrás e viu o que o sacerdote não fez. Aí vem aquela filosofia. Se o pastor não foi, por que eu tenho que ir? Se o outro não fez, você já notou como é que tem irmão que ele é especialista em arrumar pessoas para você evangelizar? Mas ele mesmo não vai. Olha, eu encontrei uma pessoa aqui, pastor, vai lá visitar, está doido para vir à igreja. Irmão, eu sou um só, não dá para você fazer uma visita para ele? Se o sacerdote não faz, o que eu vou fazer? Mas, finalmente, vem o nosso herói. Um samaritano que seguia o seu caminho. Que significa, olha, veja, o sacerdote descia por aquele mesmo caminho, o levita por aquele mesmo lugar, mas o samaritano seguiu o seu caminho. Ele andava pelas montanhas lá para evitar a estrada, porque ele não podia usar uma estrada que os judeus usavam. Mas quando o samaritano viu aquele homem caído lá, ele tirou de si o preconceito, o medo da rejeição, o medo de receber pedrada, que ele podia ser apedrejado por um judeu ali. Desceu correndo e pegou aquele homem, sem olhar se tinha problemas ou não. Irmãos, eu não quero aqui criar uma... Dietrich Bonhoeffer falava do mito da graça barata. Ele dizia o seguinte: a graça é de graça, mas não é barata. Eu não estou querendo aqui desdenhar das coisas de Deus, mas aprendam duas coisas. Em primeiro lugar, a gravata não pode ser mais importante que o pescoço que está por detrás dela. Mas tem gente que por causa da gravata corta o pescoço. Entenderam? Até as coisas de Deus, se estiverem no lugar errado, se tornam maldição. Até as coisas de Deus, se estiverem no lugar errado, se tornam maldição. Aquele samaritano pegou o homem, cuidou dele, botou no seu animal e o levou até a hospedaria. E Jesus, ao final, devolve a pergunta para o homem. Mas eu quero voltar aqui. Qual foi a pergunta que o doutor da lei fez para Jesus, por último, antes dele contar a parábola? Quem é o meu próximo? E vocês lembram que eu falei, olha, o doutor da lei está perguntando, quem é o meu próximo para eu ajudar? Então aqui está a silhueta do doutor da lei e do outro lado a silhueta do próximo. Se aquele é o próximo, esse é o doutor da lei. Só tem dois personagens aqui, o próximo e o doutor da lei. Olha como Jesus inverteu a pergunta. Quem foi o próximo? Quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Vocês perceberam isso? Você está querendo saber quem que é o próximo para você ajudar? É você que está precisando de ajuda. Você que precisa de ajuda. É você que precisa ser ajudado. Você que se levantou querendo me colocar em provas, na verdade você está querendo se sentir justo. Você precisa de salvação. Você que está caído no chão, ensanguentado, e de repente nessa noite, eu estou falando para pessoas que estão caídas e nem se deram conta que precisam de ajuda. E sabe por que às vezes você não encontra ajuda? Porque a primeira coisa que você precisa ter
É a humildade para aceitar a ajuda de alguém que você despreza, de alguém que é samaritano, porque Jesus muitas vezes é a figura desprezada desse mundo. Jesus hoje está fora de moda. Por quê? Porque Jesus é criacionista. Jesus acreditava na literalidade da Bíblia. Jesus acreditava que Deus criou o céu e a terra. Jesus acreditava no casamento como a Bíblia coloca. Jesus acreditava em coisas que hoje são consideradas fora de moda. E você tem que ter a humildade para aceitar que esse Jesus, considerado samaritano por muita gente, aliás, ele era chamado de samaritano por alguns judeus, esse Jesus salve você. Um Jesus que não está nos padrões do politicamente correto. E pegue você e leve você. Eu aprendi uma coisa, eu não sei nadar, mas eu aprendi uma lição de natação. Se algum dia eu estiver afogando, e vier alguém me socorrer, a primeira lição, aprenda comigo se você também não souber nadar como eu. Não atrapalhe o seu Salvador. A pior coisa que tem é você entrar em desespero e estrangular o bombeiro e não deixar ele te tirar da água. Quer ser salvo? Eu vou te falar qual é o seu papel na salvação. Não atrapalhe o seu Salvador. Deixe ele tirar você do chão. Agora, o que me chama a atenção nessa história, eu quero mostrar uma coisa para vocês, é que se o samaritano é Jesus, aquele homem caído na beira da estrada só podia ser o doutor da lei, o que precisava de ajuda. O que começou a pergunta achando quem que eu preciso ajudar para encerrar essa conta, e era ele que precisava ser salvo, precisava de ajuda. Agora, primeira lição. Jesus não salva alguém para deixá-lo à beira da estrada. Jesus tira da beira da estrada, ele tira do mundo. E hoje existe um movimento, eu até estava conversando lá dentro com os pastores, eu quero escrever um livro sobre isso, já estou rascunhando um livro sobre isso. Qual o papel da igreja na salvação, na vida do crente? Porque estão dizendo coisas por aí, pastor, que não são bíblicas. E desculpe, eu não quero contradizer nada, eu não estou na minha igreja, mas vou tomar licença para falar isso aqui. Uma frase muito, a igreja sou eu. Não, a igreja somos nós. A igreja não é você na sua casa assistindo um sermão na internet. A igreja é você reunindo junto, para cultuar junto. Deus não salva alguém do mundo para deixá-lo lá. Mas curioso, já que eu falei de igreja e mundo, o samaritano salvou aquele homem, não o deixou na beira da estrada, mas também não levou aquele homem para casa. O samaritano não levou aquele homem para Jerusalém. O samaritano levou aquele homem para onde? Hospedaria. A hospedaria era um lugar na beira da estrada, onde todo tipo de gente ficava. O rico e o pobre. Isso eu falo arqueologicamente falando, pelo que a gente tem dos indícios arqueológicos ali, porque era uma estrada de mais ou menos 25 quilômetros, mas você, dependendo do horário que você saía de Jerusalém, a pé, você tinha que dormir na hospedaria, porque era perigoso, de noite lá havia muito assalto. Então, o rico ficava lá e o pobre também. Uma pessoa religiosa, uma menos religiosa. Essa hospedaria representa a igreja. Quando Deus te salva, Ele não te salva para te deixar no mundo, Ele te tira do mundo, mas Ele ainda não te leva para a Nova Jerusalém. Ele te traz para a hospedaria, para a igreja. E ser salvo requer um grau de humildade muito grande. Primeiro, para admitir que eu preciso de salvação. Segundo, para não atrapalhar o meu Salvador. Terceiro, para deixar que o meu Salvador me salve, mesmo sendo ele um samaritano que eu aprendi a desprezar desde a infância. E quarto lugar, deixar que esse samaritano me leve para a igreja dele, onde todo tipo de gente vem. E o mais interessante, ter a humildade